Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast FM Kids. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aqui no YouTube, você que está no podcast. Seja muito bem-vindo a esse podcast que tem muito conteúdo relevante, tem muita coisa importante aqui que vai agregar demais na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu filho, na vida daqueles que você pode compartilhar esse podcast aí. Então, antes de eu te falar o tema de hoje, compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Você que está aqui no YouTube, faz o seguinte, põe aí o sininho de notificação, porque toda vez que sair um podcast novo aqui no YouTube, você vai receber a notificação ali, você já vai estar ligado que toda semana tem episódio novo, com conteúdos, como eu falei, muito importante para a sua vida, que vai agregar em muito, muito, muito. E o tema de hoje, vou falar aqui para vocês, é a importância de falar sobre investimento para crianças e adolescentes. Olha que esse tema aqui é maravilhoso. Compartilha já, hein? Já começa a compartilhar. Pega aí aquela setinha que dá aquela curvinha. Compartilha com todo mundo, com seus parentes, com seus filhos aí, para ouvir esse podcast, para assistir esse podcast, que vai ser muito bom, muito bom. E hoje, como sempre, trazendo aqui um convidado muito especial. Hoje estamos aqui, hoje é só homem hoje, geralmente tem uma menina aqui, mas hoje eu estou com o meu amigo aqui, Adriano, lá de Paraná, cara especialista aqui em investimentos, é aluno do EFINC, do EFINC não, me desculpa, aluno do EFINC, formado pelo EFINC, educador financeiro, especialista, como eu falei, em investimentos. O cara é muito brabo e também dono de uma das franquias do EFINC. Fala, Adriano, tudo bem, irmão? Muito bom te receber aqui, cara. Fala, Cristiano, muito obrigado. É um prazer imenso, né? E eu que agradeço o convite, né, e a possibilidade de participar, né, desse momento para propagar essa informação, propagar esse conteúdo, né, disseminar a educação financeira no Brasil, levar ela dentro das nossas casas, dentro das casas de todas as pessoas, todos os brasileiros, desse assunto tão importante e que muda muito a vida das pessoas, né? Então, muito obrigado pelo convite e vamos falar então sobre investimentos. Eu sou professor universitário, sou professor de química, eu me chamo Adriano, sou educador financeiro também. Eu ajudo pessoas a se organizarem financeiramente e conquistar, né, realizar os sonhos através de planejamento, organização e investimentos. E hoje, então, vamos falar sobre esse assunto voltado para as crianças, a necessidade de começar a investir. Como eu sou, né, dono da franquia do eFink Kids, é muito importante, né, levar esse conhecimento e divulgar esse conteúdo para todo mundo. Pô, com certeza, Adriano. Eu tenho certeza que hoje todos que estão ouvindo, assistindo aqui, vai sair com muita informação importante. Muitas pessoas têm de repente, essa crença de que, pô, falar sobre investimento, a criança não vai entender nada, sabe? Como que eu posso falar isso para a criança? Mas antes de até responder esses questionamentos, eu quero perguntar a você, Adriano, qual a importância hoje em dia de nós falarmos sobre investimento para crianças e adolescentes? Olha só, Cristiano, eu sou educador, né? Como eu disse, eu sou professor, principalmente de adultos, né? Eu trabalho numa universidade, então a minha comunicação é principalmente com adultos. Mas eu tenho filho, né? Nós aqui temos filho. E hoje, como você falou, né? Tem homem, porque geralmente as mulheradas é que acabam participando bastante de tudo isso, né? Mas Verdade. a minha filha, né? Ela é meu maior público para falar sobre educação financeira. Então, pensar que a criança ela não entende sobre alguma coisa é dar um tiro no pé, digamos assim, porque a criança ela tem um nível de compreensão muito alto e elas são esponjas, né? Elas absorvem tudo que está ao redor dela. Você pode perceber que às vezes você fala alguma coisa que para você não teve importância, de repente ela está repetindo aquilo. E você até pensa, caraca, não era para ela falar isso, não era para ela... Onde que ela ouviu isso? Às vezes foi você mesmo que falou, geralmente, né, os maiores aprendizados ele vem de dentro de casa. Então, como, né, entendendo que a criança ela funciona dessa maneira através do exemplo, através do cotidiano, elas absorvem isso, né, todas as informações que estão ao redor delas, falar sobre investimento é dar para ela, né, uma possibilidade de um futuro melhor.
né, através dos investimentos, né, através da prática, do hábito, do entendimento sobre esse conteúdo, vai possibilitar a ela ser um adulto com maiores possibilidades de conquista, né? Com adultos com uma possibilidade de um futuro melhor. Porque através do conhecimento, através da educação financeira que permeia por vários setores, né, dessa ciência já, digamos assim, que é a educação financeira, é, passando também, lógico, pelo investimento, é que vai possibilitar a criança de ter esse futuro melhor, é deixar esse legado para o nosso filho. Então, é de extrema importância essa comunicação, esse conhecimento, né, que os pais tenham também esse conteúdo que foi escasso na nossa época, né, Uhum. que até hoje ainda acaba sendo escasso. Estamos querendo mudar essa realidade, mas é uma caminhada, é um processo. Então, é muito importante falar sobre isso para colocar dentro de cada criança essa sementinha da riqueza, essa sementinha da prosperidade, essa sementinha de que ela consegue conquistar, né, realizar seus sonhos e ter um futuro melhor, praticando, né, a educação financeira através de vários exercícios, vários conteúdos que essa ciência pode nos proporcionar. Sim, cara. E é o que você falou. É uma lei da semeadura, né, Adriana? O que a gente tem hoje nas mãos, até dentro da nossa metodologia, são milhares de sementes. Que com certeza isso vai trazer resultados, vai germinar lá na frente, as crianças vão poder colher resultados incríveis para a vida dela. Né? E um ponto interessante que você falou é da questão que a criança absorve muito as informações e muitas vezes a gente cai nessa crença de que ah, a criança não vai entender isso. Realmente é um tiro no pé. É um tiro no pé. Por quê? Essa semana não foi nem muito voltado para o investimento, mas é voltado mais para o empreendedorismo, para vocês terem uma ideia. Essa semana uma das minhas filhas, né, levou, eu não participei porque eu estava trabalhando, mas levou a minha esposa e as irmãs para tomar sorvete. E quem pagou o sorvete foi ela, com o dinheiro dela. Que ela tem uma pequena venda de pulseiras, né? Eu já falei isso em alguns outros podcasts sobre isso. E ela chegou e falou assim: hoje eu quero tomar sorvete e eu que vou pagar com o dinheiro das minhas pulseiras. Aquilo pra mim, eu fiquei sem palavras. Eu falei: nossa, ela tá vendendo o negócio, não tá acontecendo. Esses dias ela chegou lá com R$ 30. Eu falei: minha filha, que dinheiro é esse? É o dia das minhas pulseiras que eu tô vendendo na escola. Mas por que ela está fazendo isso? Influência. Ela vê isso dentro de casa. Ela vê os pais empreendendo. E ela percebeu que o empreendimento, que empreender está trazendo resultados. E ela começou a botar lá as pulseirinhas dela para vender. E essa semana, inclusive vou botar esse vídeo, tá? A gente gravamos esse momento dela comprando lá e ela me deu um conteúdo aí pro marketing de graça, né? Me deu aí um conteúdo muito bom. Né? Eu falei: nossa, isso é um conteúdo maravilhoso. Gravamos lá e vamos botar no nosso Instagram para vocês verem. Então, depois você vê lá no nosso Instagram, no Instagram da Adriana também, que mais tarde a gente vai deixar aqui também. E você vê, cara, como a criança consegue absorver. E realmente um engano achar que a criança não consegue. E assim, Adriano, qual seria, cara, a melhor idade para começar a falar, né, sobre investimento para criança? Olha só, a criança, ela passa por diversas fases do desenvolvimento, né? Não quero entrar na abordagem da psicologia aqui, do comportamento, porque eu não sou, né, nenhum especialista nisso, mas ela passa por diversas fases, né? Então, respeitar essas fases é muito importante, né? Qual é o melhor momento para falar de investimento? Todo momento, qualquer momento, até antes do nascimento da criança já é importante falar sobre investimento. Porque quando nós vamos falar de investimento para a criança não vai investir. São os pais que vão fazer isso. São os pais que têm que desenvolver essa habilidade, esse conhecimento, buscar a formação para ele já começar esse movimento de investimento. Aí tem a criança, lógico, né, ela vai crescendo, depois de 4, 5, 6 anos, a criança já começa a entender como funciona as coisas. Ela tira, né, muita parte, muito do aprendizado dela
vem dos faz de conta, né? Que é aquela parte que ela não tem uma interpretação real dos fatos, mas ela tem uma interpretação dela sobre os fatos, uma fase até que a gente chama de egocentrismo, onde ela acha que a realidade dela é que é a verdadeira. Mas nesse mesmo processo do faz de conta, você já começa a falar sobre investimentos. As histórias, tem muitas histórias que tratam de investimento e muita gente não percebe isso, né? Se você pegar aí os contos de fada, alguns contos, sei lá, do Grilo e da Cigarra, por exemplo, onde um consumia tudo, né, e não guardava para o futuro, e o outro consumia a parte do grilo e da cigarra, da formiga e do grilo, enfim, nem eu lembro, mas é tanto bicho e tanta história diferente. Mas essa noção já é falar sobre investimento, porque Uhum. investimento é coisa de pensar no longo prazo. Investimento é fazer escolhas, né, em prol de algo a mais, né? Deixar a felicidade imediata, né? Para que você tenha uma conquista duradoura. Então, através do faz de conta, você já começa a traçar um caminho para desenvolver um hábito de investidor, de empreendedor, de alguém que seja organizado, né? Então, agora, se está falando sobre investimento propriamente dito, falar sobre renda fixa, renda variável, enfim, claro que aí tem que respeitar também a questão de conhecer sobre isso. Aí ela vai ter que saber um pouquinho mais de matemática, saber um pouquinho mais sobre como funciona o mercado, só que daí já é outra história. Nós estamos passando já para algo muito mais técnico, que deve ser feito, né, com a supervisão dos pais. Eu acho que a gente vai falar sobre isso depois também. Mas qual que é a melhor idade? Todas as idades. Você consegue trazer através de uma atividade lúdica, de um jogo, por exemplo, brincando, né? Por exemplo, a minha filha, olha só, quando ela tinha acho que uns 3, 4 anos, tem até vídeos dela gravado, que nós compramos para ela, né? Na verdade ela quis, né? Um brinquedo que era como se fosse uma feirinha. Era uma barraquinha que tinha frutas, que tinha tudo mais, tudo aquilo. E teve um dia que ela falou assim: hoje você vai ser meu cliente, espontaneamente. Hoje você vai ser meu cliente. Nós temos aqui, do jeitinho dela, 3, 4 anos, lógico, não vou conseguir reproduzir. Hoje nós temos aqui tomate, temos cebola, temos alface e com a vendinha dela. E eu, lógico, incorporei o personagem para assim: ah, não, esse tomate está muito caro. Eu falei assim: não, não está caro, não, eu vou fazer uma promoção para você. Então, nota que isso é uma maneira de falar sobre empreendedorismo com ela, dela entender que ela tinha que vender algo para mim, eu pagar ela, isso era uma troca benéfica para os dois, né? E que se eu estava achando que ela estava caro, por exemplo, ela poderia negociar fazendo uma promoção. Então, eu não falei sobre margem de contribuição, não falei sobre lucro, não falei sobre nada disso. Mas nota que esse comportamento já é um aprendizado para ela. Hoje ela tem 9 anos, né, vai fazer 10 anos, e vendo esse movimento do Efink Kids, né, que é a metodologia a qual eu sou franqueado, sou dono da franquia, ela já está assim, ah, então, nós vamos fazer geladinho para vender na escola, só que na escola não pode vender. Não, não tem problema. Eu converso com ele nas escolas, falo e entrego no final da aula, não tem problema nenhum. Então, nota que ela já tem um pensamento para resolver um problema associado a uma questão. Olha. E isso ela vê através do movimento, né? E eu falei assim, ó, você não precisa vender nada, nós já temos o que vender, né? Você vai ser minha parceira de negócio, né? É. Brincando com ela. Estou fazendo fotos com ela, vou usar ela, né? Não usar, mas eu vou incluir ela dentro do processo, porque ela vai pertencer a algo que é grande. E ela falou assim, tá, mas eu vou ter que cobrar por isso. Eu falei, não, você não vai ter que cobrar, você vai ter, lógico, porque isso é uma troca. Aí eu tirei uma foto, tirei um monte de foto dela, postei dois bonitos e paguei para ela. E o dinheiro dela ela fez. Falei, o que você vai fazer com esse dinheiro? Falei assim, ó, eu paguei, ó, ela cobrou R$ 5 cada banner, deu R$ 10. O que você vai fazer com esse dinheiro? Ó, 5 você coloca lá no meu investimento e 5 eu vou deixar para eu comprar o lanche na escola. Ela fez isso, naturalmente, É. entendeu? Então, essas escolhas, elas são utilizadas no nosso cotidiano. Então, a importância do exemplo e quem não sabe precisa aprender para que isso seja multiplicado dentro da casa. Sim, verdade, Leandro. Eu ouvindo você aqui, cara, eu fico pensando, né?
o quão é maravilhoso, quão privilegiado nós somos em sermos pais, né? Muitas pessoas tiveram uma infância um pouco difícil, uma infância muito simples. Eu vim, né, falo isso com muito orgulho de uma... Não, orgulho não é uma questão de ter vivido aquele momento, foi muito ruim, mas orgulho de ter passado por isso, graças a Deus, hoje ter uma vida um pouco melhor, graças a Deus. Mas a gente veio de uma situação um pouco simples e hoje eu tenho a oportunidade de poder fazer com que as minhas filhas, assim também como sua filha, Adriana, viver aquilo que a gente nunca viveu, ter o que a gente nunca teve, sonhar e poder concretizar sonhos, porque muitas vezes naquela época eu sonhava e não podia, porque meus pais não tinham conhecimento, mas hoje, graças a Deus, nós temos acesso ao conhecimento e hoje a gente pode passar esse conhecimento para os nossos filhos. Então, papai e mamãe que estão me ouvindo aí, me assistindo, hoje você é privilegiado. Hoje você pode gerar uma nova história na vida do seu filho, da sua filha. Pode, mesmo sendo pequeno, viu que como pequenos detalhes, pequenas brincadeiras ali, atividades, pode já começar a influenciar o seu filho para ser um grande investidor para o futuro? Ferramenta tem, metodologia tem, brinquedos tem, atividades tem. O que precisa também é nós, como pais e responsáveis, precisamos nos posicionar e entender que a partir do momento que a gente decidiu ser pai e mãe, gente, a gente agora tem uma responsabilidade muito grande. Desculpa até falar um pouco sério, mas isso é muito importante. Muitas vezes a gente fica tão atarefado e eu estava aqui conversando hoje com o pessoal da equipe, falei, cara, que correria, que loucura, muita coisa para fazer, mas tem uma hora que eu paro, eu sento lá no meu sofá, pego minhas filhas e vou ver um filme, vou assistir uma coisa, vou fazer uma brincadeira. É necessário ter esse tempo. A gente não pode só simplesmente mergulhar dentro dos nossos trabalhos, das nossas responsabilidades e deixar de lado a responsabilidade de formar gigantes. O que nós estamos fazendo hoje aqui, compartilhando esse conhecimento, é trazer soluções para que vocês formem gigantes. Nós queremos que os nossos filhos sejam gigantes, pessoas que vivam tem uma vida financeira muito maior do que a gente teve e não passe por problemas que nós passamos, né? Hoje em dia, com certeza você, pai e mãe, está me ouvindo, passa por estresse, ansiedade, preocupação, sabe? E muitas vezes isso por causa de questões financeiras. Mas você pode olhar para o seu filho e falar assim, você não vai passar por isso. Você vai ser um vencedor, você vai crescer. E eu tenho certeza que se nós usarmos das ferramentas corretas e o investimento é uma ferramenta poderosíssima. É algo que é uma semente. E como eu falei aqui, é a lei da semeadura, né, Adriana? É uma semente que a gente começa a plantar agora, mas daqui a algum tempo, gente, vocês vão ver o resultado, né? E a melhor forma de abordar esse assunto, cara, dentro de casa, é dessa maneira, né? E assim, Adriano, a gente acabou de falar aqui que para os menorzinhos, a gente trabalha um pouco dentro dessas questões de atividade, né? Mas para os maiores, né? Quais são os meios de investimento hoje para adolescente? Hoje adolescente já pode investir? Será que vale a pena o adolescente já começar a falar isso, já que eles já entendem um pouco sobre matemática, sobre número? Fala aí pra gente. É interessante você falar isso, né? Resgatando até as questões relacionadas ao passado que nós tivemos. Eu também tive uma infância, digamos assim, um pouco difícil. Eu sempre tive que trabalhar com meu pai, depois trabalhar. Então, eu não tive, entre aspas, infância do jeito que a gente gostaria. E hoje eu vejo o investimento, o maior investimento que eu posso dar para minha filha é ensinar ela sobre isso, né? Ensinar que ela tem um mundo de possibilidades, né? Que ela pode conquistar isso fazendo, né, o que precisa ser feito, né? Hoje, né, para adolescentes, para crianças, enfim, no geral, eles podem investir em renda fixa, renda variável, só que, claro, com a supervisão dos pais, né? Não tem como ser diferente. E eles conseguem, né, ter isso. Existem pessoas, né, educadores financeiros que ensinam exclusivamente adolescentes, né, por exemplo. Só que olha só,
Se você pegar um adolescente hoje, se você for lá na escola hoje e pegar um adolescente do ensino médio, por exemplo, já de 13, 14 anos, 15 anos, colocando assim, e falar sobre investimento para eles, a resposta vai ser: não, quero investir porque eu quero ser milionário. Agora, se você perguntar, você tem ideia de como você pode fazer isso? Ele não vai ter noção nenhuma. A grande maioria, né, vai falar que não tem ideia do que precisa fazer. Por quê? Porque isso é uma caminhada que vem antes, né? É uma caminhada que vem já dos pais. E os pais, então, precisam ter essa consciência também para colocar esse conhecimento, para poder distribuir, para poder multiplicar esse conhecimento com os filhos. Hoje, o adolescente ele pode investir igualzinho um adulto, sem problema nenhum, né? Se você pegar os adolescentes hoje eles jogam jogos que muitas pessoas não conseguem ficar 5 minutos jogando. Eles têm sistema de mercados dentro do próprio jogo que ele faz o spread, né? Que ele compra e vende, compra mais barato e vende mais caro dentro de um mercado de jogo. Joguinho, por exemplo, sei lá, League of Legends, enfim, tem N jogos aí que eles conseguem fazer essa troca de mercadoria. Agora pensa comigo, não é exatamente o que acontece no mercado financeiro? Você comprando uma ação, você comprando um fundo imobiliário, né, por exemplo, por um preço mais baixo e vendendo mais alto, se for uma estratégia, né? Ou comprando alguma coisa para receber os rendimentos, receber o dividendo. Então, nota que o conceito eles já sabem. Uhum. Só que o que precisa? Precisa dessa informação e dessa formação de como fazer isso de verdade. Existem crianças, já que são até referências aí, influencers, que ensinam os pais a ensinar os filhos. Existe uma metodologia que ensina as crianças a terem, a percorrer esse caminho e quando chegar lá no ensino médio, já ter uma consciência muito maior do que se tem hoje. Porque a nossa realidade, na verdade, hoje, ela é de pessoas saindo do ensino médio e começando no mercado de trabalho ou na faculdade, e em pouco tempo já está endividado. Verdade. Mais de, se eu não me engano, 10 milhões de jovens entre 18 e 24 anos estão passando por essa situação. E isso implica porque implica na falta de educação financeira, seja dentro de casa, seja na escola, porque a criança passa muito tempo na escola. Então, um adolescente hoje investir, ele pode investir em todos os lugares que um adulto investe. Lógico, com a supervisão de um adulto, mas pode ter conta em corretora, pode ter conta em banco. Minha filha ela tem uma conta no banco que é no nome dela, uma conta Kids que a gente fala. Ela pode investir em Uhum. fundos, ela pode investir em renda fixa, pode investir até em renda variável, se eu aceitar, né? Colocar ela como assim. Só que é lógico, para eu colocar ela para fazer isso, eu preciso saber para poder ensiná-la, mas competência eles têm, porque eles fazem isso muito cedo através dos jogos. É verdade, cara. É verdade, cara. E assim, existe um valor mínimo, cara, para começar a investir? Ou quanto que a criança começa ali? Claro, é como você falou, dentro dali da supervisão do pai, do responsável, com quanto que ela consegue começar a investir? Olha só, se a gente for falar de renda fixa, né, no investimento de renda fixa, ela consegue investir com R$ 1. R$ 1 já começa a investir. Adriano, mas R$ 1 não vai deixar ela rica. Não, R$ 1 vai ensinar ela a ver o dinheiro crescendo e se multiplicando sem a necessidade do trabalho dela. Ou seja, isso é explicar o que é renda passiva. Ela vai estar recebendo uma renda, né? Ela vai ver o dinheiro crescendo simplesmente por deixar em um determinado tipo de investimento. Com R$ 1 você já começa. Se eu estou falando de ações, tem ações hoje que estão descontadas no mercado, né, por conta de fatores, não porque elas não entregam resultado, mas o mercado ele tem, né, uma precificação que vai depender de notícia, vai depender de um monte de fatores, mas tem ações que custam R$ 2, tem fundos imobiliários que custam R$ 9. Um dos fundos que mais baratos, que pagam mais dividendos hoje, de acordo, lógico, com uma estratégia que eu faço, custa R$ 9 Olha aí. e paga cerca de 1,2% de dividend yield, que é uma média, né, de pagamento, custa R$ 9. Então, uma criança com 5, que recebe uma mesada, ou que faz uma venda, que faz alguma coisa que gera esse dinheiro,
ela já pode começar a investir no futuro dela. E mais importante, entender que isso é importante para ela. Isso é a mesma coisa para adulto, gente. Eu trabalho com aposentados até, com jovens, que quando eles tiram o dinheiro, por exemplo, da poupança, que a gente nem considera como investimento, que está rendendo aí, né, 70% da Selic mais uma taxa, e coloca numa renda fixa, por exemplo, que rende 100% do CDI, eles veem o dinheiro, ele fala assim, caraca, por que que eu não aprendi isso antes? Hoje eu estava com uma cliente que falou assim, Adriano, se eu tivesse conhecido você há 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu estava milionária. Daí eu falei assim, se você me conhecesse há 5 anos atrás, a gente estava no mesmo barco, porque há 5 anos atrás eu não sabia. Entendeu? É E verdade, isso é um cara. processo de aprendizado, porque eu também não sabia, eu tive que aprender, eu tive que passar pelo processo, eu tive que pagar o boleto, né, para poder aprender sobre isso. E isso eu não quero que a minha filha precise passar por isso. Se já existe metodologia, se já existe, no caso, eu sou uma pessoa que estou aqui perto dela, né, mas por que só a minha filha pode ser beneficiada? Por que que todas as crianças da faixa de idade dela não podem ser beneficiadas? Eu fiz um workshop há mais ou menos uns 20 dias atrás, sobre educação financeira, com dois grupos de crianças, de 9 a 10 anos e de 11 a 15 anos, né? E eu fiz falando sobre os pilares da educação financeira, né, que é trabalhado dentro da metodologia, né, o pilar gerar, cuidar, proteger e multiplicar, e sobre o quadro dos sonhos também, que também é uma atividade dentro da metodologia Think Kids. E eu fiz e levei para ela 2 horas de duração. Eu ia fazer, caraca, o que eu vou falar para um monte de criança? E eu sou linguagem de adulto, né, universidade, como que eu vou fazer isso para criança? Eles vão me achar um saco, né? Porque como que eu levei? Cheguei, comecei com o primeiro grupo. 13h30 começou. E eu comecei já com a pergunta: quem aqui quer muito dinheiro? Todo mundo, eu! E como que a gente faz para gerar bastante dinheiro? E esperei. Ah, você pode fazer isso, isso, isso. Foram um monte de respostas que eu me admirei como elas tinham esse conhecimento. Olha aí. Hoje eles estão anos-luz à frente do que nós na idade delas lá atrás. Elas estão muito mais conscientes sobre isso, tá? Então, o que eu achei que seria um tédio foi muito legal, porque eles me davam resposta. Teve quando eu cheguei no pilar, por exemplo, proteger, eu pensei, o que que é pilar proteger? Aí uma falou assim, deve ser algo relacionado a, por exemplo, seguros, né? A menina tem 8 anos. Seguros, porque meu pai bateram no carro dele e ele tinha seguro. Ele usou o seguro para pagar tudo isso. Olha só, Olha aí. entendeu? Uma visão de seguro. E sobre multiplicar? Multiplicar é você colocar o dinheiro num lugar, e ela falou assim, aplicação para poder fazer ele crescer. Olha. Olha, aonde ela ouviu isso? Entendeu? Com certeza, alguém dentro do convívio dela falou sobre isso. Sim. Então, nota que eles percebem, mas eu duvido que alguém chegou nela e explicou o que que era o conceito de investimento. Explicou para ela o que, entendeu? Mas ela ouviu alguma coisa. Eu ouvi uma vez, eu ouvi. Olha só, ela ouviu, não foi alguém que contou para ela, tá? Então, no final do workshop, falando sobre tudo isso, sobre o quadro dos sonhos e tudo mais, era 1h40 de workshop, já tinha passado 2 horas, e eu falei assim, gente, daqui a pouco eu falei assim, então, muito obrigado. Por que que você está falando isso? Vai acabar já? Olha, Olha. 2 horas e as crianças de 8 anos falando, já vai acabar? Sábado que vem tem mais? Então, notem como eles estão abertos a esse tipo de Sim. conteúdo. Criança não é boba, gente. Bobo somos nós que achamos que eles não estão entendendo. É verdade. É verdade, Adriano. E assim, nós precisamos aproveitar, cara, essa geração que é muito. Ela vive em outra realidade que nós vivemos, né? Nós vivemos a transição, né, do analógico para o digital, né? Então, elas nasceram dentro Exatamente. do digital, né? Nasceram dentro do digital. Para elas Mas, é normal. e a gente precisa aproveitar isso, porque a mentalidade delas estão muito mais rápidas, estão muito mais ligadas a essa questão tecnológica. E você vê, o resultado é esse workshop, né? As crianças fizeram perguntas assim que dificilmente nós, quando éramos crianças, faríamos, né? Né? Eu estava E, comendo terra nessa época. com certeza, o joelho tudo ralado, tava todo zoado, todo. Minha mãe me chamava, eu lembro da minha mãe me chamando na janela lá desesperada, eu só queria rua, 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 rua.
e hoje as crianças conseguem ter acesso a esse tipo de informação, mas claro, no caso desses pais, houve um assunto ali dentro, a criança acabou pescando a ideia e traz isso para a realidade, né? E a gente precisa aproveitar isso. Esses dias, nós estávamos fazendo a apresentação da nossa metodologia numa escola, né? E o diretor falou pra gente, falou assim, ó, nós já nós já temos educação financeira aqui na escola, né? Nós não precisamos da educação financeira de vocês, tá tudo bem, obrigado aí. Eu perguntei assim, mas como é a sua educação financeira aqui? Qual metodologia você usa? Quem criou essa metodologia? Quais são os resultados que essa metodologia tem trago para a sua escola? E eu comecei a fazer perguntas nesse nível para o gestor e ele não soube me responder. Por quê? Porque ele pegou um conteúdo na internet, fez uma apostila e falou que tinha educação financeira na escola dele. Pô, peraí. As coisas não são assim. A nossa metodologia foi criada por especialistas. Pessoas que, como o Adriano, como eu, como outros especialistas, saíram de situações difíceis, mas adquiriram experiência quando tiveram acesso à metodologia e hoje têm a vida transformada, graças a Deus, por essa ferramenta que foi muito importante para as nossas vidas. Hoje nós temos a nossa mentora, Aline Sopper, que eu não posso nem falar o currículo dela aqui porque eu vou estender o podcast. De tanto conhecimento, cursos, investimentos que ela fez na vida dela hoje para passar essa metodologia para a gente. E você vê que não é a nossa metodologia de Finkids não é algo que a gente pegou ali, montou, vamos fazer uma metodologia aqui para vender para a escola. Não, gente, dentro dos nossos livros existem resultados, existem suor, existe choro, existe vitórias, existe ali consequências de pessoas que saíram da depressão, saíram da angústia, saíram da ansiedade, foi tudo posto dentro daquele material para que hoje as nossas crianças não passem por problemas que nós passamos no passado. E essa é a ideia. Muitas escolas têm essa ideia de que, não, vamos fazer um materialzinho aqui, aí até muitas vezes confunde com matemática financeira, que já não é, que a educação financeira é comportamental, não tem nada a ver com, apesar que a gente trata com uns detalhezinhos ali com algum número, mas por causa de investimento, trata com números, mas é muito mais comportamental, muda o interior da pessoa. Então, hoje o EFIN Kids traz ferramentas que vai trazer transformação para a vida do seu filho. E dentro da nossa metodologia, nós temos a nossa parte de investimentos, né? Inclusive no nosso material do ensino médio, nós temos lá um curso voltado, que é o Investim, que é voltado para adolescentes, onde a gente ensina tudo para a criança. Tudo sobre investimento, fala toda essa linguagem que o Adriano falou, que muitas vezes você não tá ouvindo a gente, falando, caraca, eu nunca ouvi falar nesse negócio, como é que meu filho vai entender? Calma. Tem gente que sabe da metodologia e pode dar essa aula para o seu filho. É só você, não tem educação financeira na minha escola, como é que eu faço? Indica a gente. Ou senão você, gestor que está nos ouvindo, efinkids, _s, efinkids.com.br, entra lá, entra em contato com a gente vai ter o prazer de enviar um franqueado para sua escola, de enviar aqui um representante nosso para que você tenha acesso a todo esse conteúdo. Não é verdade, Adriano? Então, hoje, até pegando um pouquinho antes aqui do que eu falei, que eu ia falar aqui, como você falou de várias ferramentas hoje que servem para as crianças investir, né? Antigamente nós tínhamos uma ferramenta que a gente usava muito, eu ouvia muito minha mãe e meu pai falando sobre isso, poupança. Vamos botar na poupança, que poupança vai render. Hoje a poupança ainda cara, uma boa ferramenta para investimento? Olha só, essa é uma realidade que nós, educadores financeiros, tentamos mudar, né? Mudar por quê? Não que poupar dinheiro e ter dinheiro na poupança seja ruim, muito pelo contrário. Entre deixar o dinheiro debaixo do colchão ou dentro de um saquinho guardado no guarda-roupa, a poupança é melhor. Só que ela perde, né? Ela de longe, né? Não é melhor que uma outra renda fixa que paga 30% a mais que ela, por exemplo, rendendo 100% do CDI. Então,
a poupança, para quem não sabe absolutamente nada e está poupando, é um excelente negócio. Por isso que 80% da população brasileira que investe, né, que guarda, que poupa, tem dinheiro na poupança, tá? Só que ela não é nem considerado um investimento, porque o investimento ele te dá retorno, ele te paga dividendo e rende todo dia. A poupança ela rende dentro de sistema de aniversários. Então, se você coloca o dinheiro lá e tira daqui 20 dias e não venceu o prazo dela, você perde, é como se nem tivesse colocado lá. E existem outros investimentos que são muito melhores e tão seguros quanto a poupança, né? Então, dentro desse contexto, a poupança, ela, digamos assim, não vou dizer o termo pior, mas ela é o pior investimento nesse momento. Para quem tem possibilidade de ter outros com a mesma segurança, tão fáceis quanto investir, né, quanto guardar dinheiro na poupança, eu não falo nem investir na poupança, falo guardar dinheiro na poupança, é investir, por exemplo, numa renda fixa que rende aí no mínimo 100% do CDI. Tem lugares que rende 110, 120, 130, né? Tem um leque de opções onde para montar, por exemplo, uma reserva de segurança, né? Ou guardar um dinheiro para uma viagem, ou investir até na educação do filho, já que a renda fixa ela proporciona essa segurança, né? Uhum. Então, a poupança ela não é nem de longe uma das opções para guardar o dinheiro para que ele renda todo dia e tenha essa segurança. Olha aí. Ó, então, você já sabe, já está dado o conhecimento a você. Agora é só você pôr em prática. Eu queria desafiar você, pai, mãe, responsável aí. Já, de repente, né, Adriana, abrir uma continha digital. Existem vários bancos que te dão essa possibilidade para abrir conta para criança, né? Abre lá, já começa a mostrar para a criança como é, como faz, já falar com ela sobre investimento. Mas aí, beleza, ainda estou com criança pequena, já começa a colocar atividades ali. Hoje existe centenas de brinquedos que você pode usar. A própria a filhinha do Adriano colocou lá o brinquedinho de feirinha. Hoje existem muitos brinquedos sobre isso. Começar a ensinar. É um trabalho que é o que a gente sempre fala. A gente precisa amar o processo, né? Muitas vezes, hoje nós vivemos um mundo que é tudo muito corrido, né, Adriano? Tudo muito. Sim, As pessoas querem tudo isso para ontem, né? exatamente. É, desde o plantio, né, cara? Hoje as pessoas usam materiais ali para plantio, para ver se cresce mais rápido, aí fica aquele negócio meio esquisito. Só que quando você faz um plantio lá de uma fruta, né, de uma verdura, dentro do processo, o sabor é outro, né, cara? Você percebe isso. Então, a mesma coisa na nossa vida. Se a gente entender o processo das coisas, entender ali que um dia faz declaração outro dia, né? A gente vai trazendo ali soluções para cada dia, para cada momento, investindo ali na vida da criança, começa já com um brinquedinho para os meninos, para os menorzinhos, daqui a pouco vai crescendo, aí abre uma conta digital, aí já começa a ensinar a eles, meu amigo, minha amiga, você está me ouvindo aí? Quando essa camaradinha chegar aos 20 anos, ele já vai estar com um bom dinheiro na conta aí, já vai poder até te ajudar, né? Você vai economizar uma grana, né, de repente para entrar numa faculdade, vai poder contribuir muito para a família. E não só questão financeira, mas questão de mudança de mentalidade, que é o que é Verdade. mais importante. Né? Muitas vezes a gente vou investir aqui porque eu vou arremetar um dinheiro lá na frente. Pô, beleza, isso é o resultado. Mas pô, a mudança de mentalidade vale muito mais do que qualquer quantia de dinheiro. A mudança de cultura, que é o que a gente faz aqui, né? A gente traz Sim. uma metodologia, cara, para mudar a cultura. Então, tudo isso que a gente traz aqui no nosso podcast são ideias, soluções para que haja uma transformação de cultura, para que o seu filho, os alunos da sua escola, que você está me ouvindo que é gestor, tenha uma vida melhor financeiramente dizendo. E Uma partezinha do que você está falando, Cristiano, só para você não mudar de tópico para a gente continuar, só mais um minutinho. Você falou de opções, também tem o Tesouro Direto, gente, que a criança também consegue abrir conta. A criança tem CPF, ela consegue fazer tudo isso. E hoje, por exemplo, a minha filha tem CPF desde quando nasceu. A identidade dela já tem CPF. A conta dela, eu abri quando ela tinha 2 anos, né?
Então, você consegue fazer tudo isso, investir, né, ou direto no banco, né, por exemplo, né, através dos produtos do banco, ou em corretora, que é uma prateleira de opções, né, para você investir mais, e tem também o Tesouro Direto, que é o considerado um dos mais seguros por um ponto de vista, porque ele é seguro pelo governo. E o que o Cristiano colocou é que o processo ele tem que ser significativo, gente. Ele tem que ter um objetivo e o processo ele tem que ser de crescimento, né? De crescimento da criança, de crescimento da família. Porque quando nós melhoramos a nossa convivência, né, dentro do nosso contexto familiar, tudo da nossa vida prospera, né? Tudo Exatamente. isso acaba gerando esses frutos, né? Mas o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, é entender que tipo de semente você está plantando, né? Seja nós pais, seja gestores de escola. Eu sou educador, eu sou professor, eu estou numa universidade formando pessoas para irem ensinar o filho de vocês, as minhas filhas, né? Que tipo de qualidade de ensino eu quero nessas escolas? Então, também, mais uma vez, provocando, igual o Cristiano falou, os pais, para que eles perguntem por que não tem educação financeira aqui na minha escola? Por que já existe metodologia e isso não está sendo ensinado aqui? O que o Cristiano falou é importante, não é algo que foi tirado da internet à toa. Foram anos formando e ajudando adultos a melhorarem de vida. Que o Instituto Sopra formou mais de 7 mil educadores financeiros. E tudo que é abordado dentro do Instituto, dentro do curso da pós do EFINC, da pós, enfim, de diversos ramos que tem ali, ele foi adaptado para uma linguagem onde as crianças possam entender e colocar em prática. Sim. Então é muito mais do que simplesmente chegar lá com uma apostila cheia de coisa escrita. Porque hoje, e eu falo isso com propriedade enquanto professor educador de nível superior, hoje nós temos apenas conteúdos, só conteúdos. Não temos formação. Se eu perguntar para vocês o que é uma locução adverbial causal, dificilmente você vai lembrar quais são as preposições, as conjunções verbais para me explicar o que é isso. Uhum. Mas é isso que é ensinado em português. Tudo bem que nós usamos isso na nossa comunicação. Se eu perguntar para você qual que é o teorema de Pitágoras que nós temos que decorar lá no ensino médio, qual é a regra da semelhança de triângulos, cara, agora, e uma formação que você vai usar dinheiro para o resto da sua vida, que você precisa se organizar financeiramente, que você precisa se aposentar, saber o que vai significar se aposentar pelo INSS daqui 10, 20, 30 anos. Entender o porquê você está correndo um grande risco e que seu filho está sofrendo um grande risco se ele depender de um tipo de investimento que pode ser que não seja suficiente lá na frente. É verdade. O que é mais importante na formação dos nossos filhos? Então, isso é mudar o comportamento. Porque também não adianta nada chegar lá com um monte de papel, jogar na escola e sair fora. É isso que a metodologia Enfique Kids tem de diferencial. Não é só material, não é só conteúdo. Tem muito mais do que isso. Tem formação, tem capacitação, tem suporte, porque tem que ser aplicado da maneira correta. Eu falo isso porque eu sou pai e minha filha estuda em escola particular. Até hoje não me perguntaram o que eu acho sobre algumas metodologias que tem ali. E eu sou obrigado a pagar. E eu quero que essa realidade mude. E por isso que eu faço parte desse processo, né? E sou franqueado, enfim, que eu acredito nesse propósito de mudança de pensamento e comportamento, porque é isso que vai gerar o resultado diferente lá na frente. É isso, Adriano. Essa é a nossa missão, cara. Essa é a nossa missão e a gente vai continuar. A gente vai proclamar essa mudança de mentalidade até o último dia, até vermos resultados e nos alegrarmos com os resultados. E eu sei Exatamente. que é um resultado geracional, como a gente sempre fala aqui. Eu tenho certeza que vai trazer assim muita felicidade para muitas famílias, muitas casas. E você, papai e mamãe, gestor, responsável, compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que
é transformador. O que hoje foi falado aqui, gente, como a gente sempre fala, foi mais uma aula. Foi mais uma aula que vai estar aí te instruindo para que você possa colocar o seu filho, os seus alunos em outros níveis. Níveis que muitas vezes a gente não viveu. Não vivemos nesses níveis, mas a próxima geração pode viver esse nível. Então, deixando aqui minhas considerações finais. Na verdade, quero pedir ao Adriano para deixar suas considerações finais. Adriano, pode falar mais um pouquinho aí? Olha só, o que mais que eu posso falar, né? Não tem nem como nós vivermos sem educação financeira. Não tem como mais deixar, né, essa oportunidade de ensinar os nossos filhos, né, a se organizarem, a terem um comportamento, uma boa relação com o dinheiro, né, a saber usá-lo como uma ferramenta que ele é. Ele não é um objetivo, ele é uma ferramenta que nos proporciona segurança, que nos proporciona bem-estar, que nos proporciona experiências de vida. E tem muita gente que pode falar assim: ah, mas é só pensar em dinheiro? Não, dinheiro não é objetivo. O objetivo é viver, viver com tranquilidade, viver com paz, viver, ter uma vida com sentido. E como que eu consigo isso? Não tem como. É com dinheiro. Podem falar que o dinheiro não compra tudo, mas a pobreza não compra nada. É verdade. Uma vida, uma vida ansiosa, uma vida com depressão por conta das dívidas, uma vida em que você não consegue dormir porque você está todo enrolado, coisas que você poderia resolver através de ações simples e conhecimento. E uma ajuda, um suporte, né? E nós podemos proporcionar isso. Como nós fazemos com o adulto, nós podemos acelerar. Por que eu preciso esperar o adulto estar todo enrolado para ajudar ele? Vamos evitar, ao invés de agir, dar o remédio para aliviar um sintoma, vamos dar a cura. E é Verdade. interessante eu ter falado isso, que ontem minha mãe me mandou um áudio e eu fiquei muito feliz. Hoje é aniversário dela, até parabéns, minha mãe, tá? Parabéns. E ela me mandou um áudio porque eu fiz um processo de organização financeira com ela há um ano atrás. Ela me pediu dinheiro emprestado porque ela estava toda enrolada. Eu falei, mãe, peraí, como assim? Não vou admitir isso. Eu posso fazer uma mentoria com você, que é o que eu faço, né? Uma mentoria com ela. E fizemos o processo de organização financeira. E essa frase foi dela. Hoje o dinheiro que ela devia, ela tem dinheiro investido, ela está viajando e ela já é aposentada, gente. Como é que eu vou permitir que a minha mãe, aposentada, que tinha que estar aproveitando a vida, esteja nem conseguindo dormir? Ela tinha que estar viajando. É verdade. Mas foi só quando ela buscou, ela veio até mim, ela buscou uma solução para o caso dela e eu fiz exatamente essa pergunta: você quer o remédio ou você quer a cura? E ela falou: eu quero a cura. Até parece que eu estou falando de religião, mas não, gente, estou falando de dinheiro, É estou falando de verdade. finanças, estou falando de organização. E foi um processo que eu fiz há um ano atrás. Ela me mandou assim: ó, faz um ano que eu me libertei. E ela falou desse jeito. E é sobre isso. É isso aí. Essa liberdade nós queremos, né? Essa independência de fazer aquilo que nós gostamos. Me pergunto, Adriano, o que que é independência financeira para você? Eu, assim, dentre as diversas, mas a que mais faz sentido para mim, independência financeira é quando eu não preciso fazer tudo pelo dinheiro e quando eu não deixo de fazer nada também pela falta dele, né? Isso é estar em equilíbrio, isso é ser financeiramente independente. É isso. E primeiro tem que estar dentro de você esse equilíbrio. E você consegue isso através de uma metodologia, né, no caso, né, que eu faço para adultos, que o Instituto faz para adultos e agora está disponibilizado para uma criança, porque a mudança, gente, é interna. Por isso que é uma metodologia que trabalha a parte emocional, a parte comportamental e também a parte técnica. E também a visão de empreendedorismo. Então, é algo que parafraseando os meus mentorados, se eu tivesse tido isso na minha infância, hoje eu estaria completamente diferente. Será que você vai deixar isso acontecer para lá na frente alguém te falar assim, por que que você não possibilitou isso para mim? Por que que eu não tive isso? É, Então,
é a mensagem que eu deixo para vocês. Ninguém é obrigado a plantar, mas a colheita é obrigatória. Escolha bem as sementes que você quer plantar. É isso, meu amigo. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, esse foi mais um podcast, deixando aí essas palavras aí para você meditar um pouquinho aí, que vai, com certeza, você vai meditar, você vai buscar esse conhecimento. E o EFIM Kids tem esse conhecimento para o seu filho, tem esse conhecimento para o seu adolescente, para sua criança, que com certeza viveremos, ele vai viver situações maravilhosas que nós não vivemos, que talvez você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, não viveu, mas o seu filho hoje tem essa oportunidade com esse EFIM Kids. Entra no nosso site, efimkids.com.br, no nosso Instagram, efimkids, _s. Entra lá e conheça um pouco da nossa metodologia, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de apresentar essa metodologia para você. Podem seguir também o EFINC Kids PR, que é o EFINC Kids, né, da Regional Paraná, e o Start Prosperidade, que é onde também faço muitos conteúdos legais para ajudar vocês também a se organizarem financeiramente. Obrigado, Cristiano. Obrigado, EFINC Kids, por possibilitar de deixar esse legado, me possibilitar de participar desse processo de deixar um legado, que é um propósito muito maior do que qualquer coisa que a gente pode pensar em ter na nossa vida, qualidade de vida dos nossos filhos lá no futuro. Obrigado e até o próximo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Adriano. Obrigado por toda essa atenção de vocês aqui. Vocês fazem parte disso daqui. Sem vocês, o EFIM Kids Podcast não existe. Então, até o próximo podcast. Fica com Deus.